As reações fotoquímicas que levam, por síntese indireta, à produção do pigmento azul da Prússia no processo de realização de cenotipias são as mesmas, independente do suporte. Então tá, o que muda a partir de agora? O que muda é justamente o suporte. Brincadeiras ou provocações à parte, o que queremos deixar bem claro aqui para você é que seja no papel, seja no tecido, na madeira, no vidro, a cianotipia continuará sendo, do ponto de vista técnico, um método de impressão, cópia e reprodução gráfica de imagens por contato que vai requerer de você uma matriz reprodutível e um suporte que se tornará fotossensível a partir de uma ação artesanal da sua parte, e tudo isso resultará numa imagem aparente a partir da lógica negativo-positivo. Do ponto de vista fotográfico, independente das pequenas variações que cada suporte trará, a cianotipia continuará sendo um processo de baixa sensibilidade à luz. ISO baixo. De grande margem no que pode ser considerado o tempo de exposição mais correto para cada imagem. A alta latitude. E com limitações para gravar ao mesmo tempo com riqueza de detalhes, nuances tanto nas baixas quanto nas altas luzes. A gama tonal comprimida. Do ponto de vista químico, também continuaremos utilizando os mesmos dois reagentes de partida, citrato férrico amoniacal e ferricianeto de potássio, podendo variar as concentrações, mas sem jamais mexermos em suas proporções. A estequiometria. E esses reagentes de partidas, quando submetidos a uma fonte de energia externa, no nosso caso a radiação ultravioleta, nos darão como produto a síntese de um pigmento inorgânico chamado azul da Prússia. E assim a realização de cenotipias sobre diversos suportes não diz respeito à diversidade de cenotipias, mas sim da sua compreensão sobre a diversidade dos suportes, a natureza específica de cada um deles. E tendo sempre como uma característica-chave que tem que ser observada e aprendida por você, o como e o quanto cada um desses suportes absorve e expele químicos e líquidos em geral quando são depositados sobre eles. E se é que absorvem e se é que expelem. Sim, temos suportes que a princípio não absorvem absolutamente nenhum químico e mesmo assim conseguiremos realizar cianotipia sobre eles. Bem como temos suportes que, se absorverem os químicos, não irão a princípio expelir de modo nenhum esse químico absorvido e ainda assim também iremos conseguir realizar cianotipia sobre eles. Ou seja, daqui para frente teremos sempre que fazer algum tipo de preparo específico do nosso suporte e ou nas concentrações, quantidades e formas de aplicar nossos químicos sobre o suporte, visando sempre controlar da melhor maneira possível o como e o quanto cada suporte irá absorver e expelir os químicos, para termos o emulsionamento mais uniforme possível e assim os resultados mais homogêneos possíveis. A esse conjunto de ajustes chamaremos de protocolos técnicos de execução da cianotipia. E mais apurados e assertivos serão esses protocolos técnicos de execução da cianotipia, quanto maior for a sua capacidade de compreensão da natureza de cada suporte envolvido. Nesse sentido, chegou a hora de você saber, em linhas gerais, o que são os tecidos, como eles são fabricados e classificados, compreender também a natureza e as características próprias desse suporte. E assim compreender e aprender todo o passo a passo estabelecido para uma execução tecnicamente correta das cianotipias sobre ele. Assim como átomos formam moléculas que, por sua vez, formam a matéria, na fabricação dos tecidos temos fibras que são alongadas em formatos de fios, que por sua vez são tramadas em um processo que chamamos de tecelagem. E a classificação mais usual dos tecidos, a principal que todos se referem, se são naturais, artificiais ou sintéticos, não diz respeito à diversidade de fios ou tramas dos tecidos. Diz respeito unicamente à composição das fibras desses tecidos, se naturais, artificiais ou sintéticas. Então vamos por parte. Você sabe o que são os tecidos de fibra natural, artificial ou sintéticas? Tecidos de fibra natural são os tecidos feitos a partir de fibras que têm origem animal ou vegetal, como o algodão do algodoeiro, o caule do linho ou como a lã do carneiro, dentre os principais exemplos. Essas fibras, além de naturais, já são também relativamente alongadas. Em um maior ou menor grau, essas fibras passam por diversos processos físicos que visam, sobretudo, limpar e esticar ainda mais essas fibras para que, na sequência, possam ser fiadas. A partir daí, essas fibras passam sempre por algum processo químico
que em maior ou menor grau irão clareá-las. Quanto menos etapas químicas esses tecidos de fibra natural forem submetidos, mais crus serão considerados. E uns exemplos de tecido de fibra natural são seda, lã, linho, cambraia, algodão cru e todos os que se dizem 100% algodão, que aí são outras questões, como a malha, tricoline, o brim, embora todos esses também possam ter fibras mistas. Tecidos de fibra artificial são os tecidos feitos a partir de fibras derivadas da celulose de plantas e árvores, a mesma celulose utilizada na fabricação de papéis. Então essas fibras são de origem natural também, certo? Certo, mas como a celulose em seu estado natural é pastosa, ela precisa passar por uma reação química que irá reorganizar a sua estrutura molecular em forma de fio. Ou seja, a celulose é sim natural, mas os fios da celulose são forjados artificialmente, através de reações químicas, e por isso essa denominação de fibra artificial para os tecidos que são feitos a partir de fios de celulose. E uns exemplos de tecido de fibra artificial são a viscose, a lona, o rayon. Tecidos de fibras sintéticas são os tecidos feitos a partir de fibras sintetizadas em laboratórios, fibras obtidas por reação química, quase sempre a partir de algum derivado do petróleo. São os tecidos cujas as principais características são todas manipuladas quimicamente, do início ao fim do seu processo de fabricação. Como, por exemplo, o elastano, o TNT, Perfex, poliéster, poliamida, lycra, nylon. Bom, e aí sabendo disso, você chega em uma loja de tecidos e pede um tecido de fibra natural de algodão. E o vendedor, paralisado, não sabe nem por onde começar a te oferecer algum tecido baseado apenas nessa classificação. Você vai olhar o brim, a malha, o tricoline, por exemplo, e são 3 tecidos feitos de fibra natural de algodão, como você pediu, e verá que são 3 tecidos completamente diferentes. E nesse instante você vai se dar conta que essa classificação dos tecidos em virtude das suas fibras, se natural, artificial, sintética, é simplesmente uma classificação primária, que na verdade diz muito pouco sobre a enorme diversidade dos tecidos, a enorme diversidade de características, usos e finalidades dos tecidos. A mesma fibra natural pode passar por incontáveis processos químicos diferentes, e isso por si só já vai resultar em incontáveis tipos de tecidos. Ou ainda, a mesma fibra natural, tendo passado pelo mesmo tratamento químico, pode ser tramada de incontáveis formas diferentes. E isso por si só já irá resultar novamente em outros incontáveis tipos de tecidos diferentes. Ou seja, os tecidos irão se diferenciar sobretudo em virtude dos diversos tratamentos químicos aos quais forem submetidos, antes, durante e depois de fabricados, em virtude de como seus fios foram ordenados e tramados no processo de tecelagem. E nesse sentido, um mesmo tecido pode ter, inclusive, fibra natural vinda do algodão e fibra natural vindo do linho. Um mesmo tecido pode combinar fios provenientes das fibras naturais, artificiais e sintéticas. Os tecidos podem ser tramados com um fio, 2 fios ou múltiplos fios. E essa trama pode ser reta, diagonal, pode ser uma trama longitudinal. Existem tecidos tingidos de fábrica, existem tecidos que recebem tratamento para não serem tingidos. E a combinação dessas inúmeras possibilidades é que vai fazer com que um tecido seja macio ou não, que amasse muito ou amasse pouco, esquente muito ou pouco, estique ou não estique, que seja mais ou menos maleável, desbote ou não desbote e por aí vai. Ou seja, nenhum fator por si só, seja o tipo de fibra ou combinação possível entre elas, seja o tipo de fios ou as diversas possibilidades de tramas entre eles, seja esse ou aquele tratamento químico, enfim, nada por si só determina as características de cada tipo de tecido existente. E assim como não temos nenhum fator específico determinando as características de cada tipo de tecido, saiba, nenhum tecido precisa ter também exatamente algum tipo de característica específica para que possamos ou não possamos realizar cenotipias sobre eles. Sem essa, que para a realização de cenotipias o tecido tem que ser de fibra natural, ou tem que ser 100% algodão, e muito menos que o tecido tem que ser de algodão cru. E se você parar para pensar um minutinho, isso que estamos falando aqui não é muito diferente do que aconteceu na realização de cenotipias sobre o papel.
O papel não tem que ser necessariamente para aquarela, não tem que ter necessariamente 300 de gramatura, por exemplo. E avançando aqui um paralelo comparativo, mesmo os papéis também sendo extremamente diversos entre si, a característica-chave fundamental que todos eles possuem e que temos que observar e compreender é a sua porosidade. Você viu que aprendendo a fazer a leitura crítica da porosidade de cada tipo de papel, na sequência você faz todos os ajustes necessários, seja na concentração ou na quantidade dos químicos, seja na forma de aplicar o químico sobre o papel, seja nos tempos de exposição, enfim. E desse modo, o seu leque de possibilidades na realização de cenotipias sobre papéis se torna quase tão infinito quanto a própria variedade de papéis existentes. E falando de tecidos, algo similar também ocorre mediante a extrema diversidade que há entre eles. A característica-chave fundamental que todos possuem e que vai guiar os nossos protocolos de execução de cenotipia sobre eles também é a sua porosidade. Mas atenção, nesse caso, ela se apresenta de uma forma completamente diferente da porosidade dos papéis. Seguindo em nosso paralelo comparativo, para que você compreenda essa diferença de porosidade, os papéis são constituídos a partir de uma massa prensada de celulose com algum tipo de cola e aditivos químicos. De certa forma, cada folha de papel é uma chapa rígida com fibras de celulose prensadas e que não se deixa transpor com facilidade, na presença de líquidos ou ventos. Já os tecidos são constituídos a partir de fibras alongadas em formato de fios que são tramados pelo processo de tecelagem. Isso faz com que os tecidos tenham uma constituição material mecanicamente ordenada e com espaços igualmente regulares entre cada fio que compõe o tecido. Então, desse modo, diferente dos papéis, os tecidos apresentam extrema permeabilidade, porque toda a sua porosidade é parte constituinte do processo de tramar os fios, da fabricação propriamente dita dos tecidos. E entendida essa constituição fundamental de todos os tecidos, a gente vai seguir apontando e evidenciando algumas outras características do suporte. As características que você vai precisar se atentar e estar consciente, porque elas serão cruciais para os protocolos de execução que a gente vai adotar na realização das cenotipias sobre tecidos diversos. No geral, os tecidos são extremamente permeáveis e com alta capacidade de absorção de líquidos. Além de abundante, essa alta capacidade de absorção se dá quase sempre de modo imediato. No geral, os tecidos podem ser dobrados e torcidos, e desse modo conseguimos expelir os eventuais excessos de líquidos depositados sobre eles. Os tecidos podem ser lavados diversas vezes, podem ser submetidos a longos banhos e molhos, e tudo isso sem nenhum prejuízo à sua integridade material. Consciente dessas características próprias dos tecidos, temos dois caminhos. Um é estabelecer um protocolo de execução que justamente adote um conjunto de estratégias que vão usar a seu favor todas essas características do tecido, como a melhor forma de obter um emulsionamento mais uniforme possível. E esse protocolo a gente vai chamar de emulsionamento por submersão. Ou um outro protocolo de execução, que visando também igualmente a mesma uniformidade no emulsionamento dos tecidos, irá na direção contrária dessas suas características apontadas anteriormente, adotando uma série de estratégias que justamente busquem atenuar ao máximo e a todo momento a sua extrema permeabilidade e alta capacidade de absorção. E a este protocolo, com toda a licença à língua portuguesa, chamaremos de emulsionamento por pincelamento. Por que e como executar cada um desses protocolos e quais as principais vantagens e desvantagens de cada um deles, você vai aprender já já mais à frente no curso. Mas antes de entrarmos nas especificidades de execução do protocolo de emulsionamento por submersão ou do protocolo de emulsionamento por pincelamento, te ensinando como fazer cada um deles em mais de 15 tipos de tecidos diferentes, vamos elencar aqui brevemente uma série de procedimentos que você terá que realizar independente do protocolo que você venha adotar. Todos os tecidos precisam ser lavados e acidificados por você. É claro que isso tudo você vai aprender na sequência. Quando comparado aos papéis, mesmo de alta porosidade e gramatura 300, o mesmo tamanho de tecido irá absorver em média de 3 a 4 vezes mais químicos. E isso vai depender se você emulsionou por submersão ou pincelamento. E aliás, cabe aqui uma observação em parênteses para você. Você não consome mais químico porque emulsiona por submersão. Você consome na média até mais um pouquinho de químico justamente se fizer emulsionamento com pincel. E isso você já sabe, vamos te explicar melhor e te mostrar mais à frente no nosso curso.
Justamente porque os tecidos apresentam alta absorção, a concentração dos nossos químicos precisará ser reduzida por você em relação à fórmula padrão, que dessa forma a gente assegura a quantidade mínima ideal de compostos disponíveis para que a nossa imagem se forme de um modo homogêneo e sem falhas. E sem a gente dar margem para eventuais excessos de químicos, que depois de secos, a gente nunca mais vai se desprender dos fios, dos tecidos, manchando de azul, mesmo em áreas onde a exposição à luz não tenha ocorrido. Também, diferente do que ocorre com os papéis, os tempos de exposição não vão variar significativamente em virtude desse ou daquele tecido, ou se o tecido foi emulsionado por submersão ou pincelamento. Isso porque, diferente dos papéis, que são chapas de celulose prensadas com algum tipo de cola, e essa constituição material apresenta tipos de porosidade capazes de, em maior ou menor grau, manterem sobre a superfície dos papéis uma certa quantidade de químicos que não chega a ser absorvido para o interior das fibras dos papéis, os tecidos não. Os tecidos, no geral, sempre tão permeáveis e de alta absorção, irão sempre absorver os químicos para o interior das suas fibras e fios. De fato, estaremos sempre expondo o químico presente na parte externa dos fios, mas não exatamente depositados por sobre a superfície dos fios ou das fibras, como ocorre em uma certa medida nos papéis. E isso faz com que não haja variação no tempo de exposição entre os diversos tecidos. Você vai ver já que trabalharemos com um único tempo de exposição para todos os tecidos abordados no curso. Após expostos, os nossos tecidos poderão e deverão ser lavados abundantemente. E isso de uma forma que você não pode fazer com nenhum outro suporte. No geral, as fibras dos tecidos são sempre muito afeitas ao tingimento. E não se esqueça que quando a gente realiza cenotipia sobre o tecido, estamos exatamente produzindo sobre eles um pigmento chamado azul da Prússia, que ele por si só já tem a particularidade de agarrar profundamente nas diversas superfícies, e o que dirá em cima dos tecidos. Então você pode lavar e lavar muito bem os seus tecidos depois de expostos, porque o azul da Prússia que forma a imagem não vai se desprender de jeito nenhum. Após lavado, os nossos tecidos precisarão ser finalizados com um banho em uma solução ácida. E dessa vez, isso vai ocorrer em 2 etapas. Você vai ver já o porquê disso. E agora, antes de a gente começar a colocar a mão nos panos, vamos te apresentar cada um dos tecidos abordados aqui no nosso curso.